Infelizmente é. Bem, dia 8 de maio de 2019, aula de aspectos biológicos do desenvolvimento humano para medicina, turma 7. O assunto hoje é sistema nervoso, a parte final, tá? Bem, a intenção então hoje é falar sobre o restante do sistema nervoso e aí sim, tá, Daniel? A gente vai ver em que ponto nós estamos para a gente poder ver o que dá para fazer ainda ou se ficamos por aqui, tá bom? Então vamos primeiro dar uma olhada nisso aqui. Bem, lembra que eu contei para vocês que era um tubo, né? Então, até onde nós paramos, lembra? Nós paramos, a gente estava falando, eu falei por último das flexuras e falei dos tipos de células, da onde que vem cada tipo de célula, não é? Então nós paramos por aí, certo? Aí agora, seguindo à frente, eu vou falar sobre as alterações que acontecem, quais são as diferenciações, já falamos sobre elas, mas eu preciso mostrar isso no contexto do próprio tecido, aquele tecido nervoso do neuroepitélio. Então, para isso, nós vamos escolher um pedacinho do tubo nervoso, tá? Então, aquele tubo que vocês conhecem, aqui em cima é o ectoderma de revestimento, aqui embaixo a crista neural, tá vendo? Ainda nem migrou, e aqui eu tenho o tubo neural. Vou tirar um pedacinho dele. Quando eu tiro um pedacinho e trago para cá, para a gente poder ver maior, você vê que se é um arranjo epitelioide que lembra muito um epitélio pseudostratificado. Concorda? Olha, com... Fechar aqui, pode? Então, o epitélio pseudostratificado com núcleos em alturas diferentes e a maioria das células tocando a membrana basal. Esse que está aqui, ó, é o mesênquima, tá? Mesoderma que está por ali, envolvendo esse tubo neural. Tudo bem? A parte de dentro dele está aqui, estaria. O que acontece com essas células? Essas células começam nesse arranjo e daqui a pouco uma célula perde o contato, igual essa aqui, ó, perde o contato e entra em divisão, certo? Se multiplica. Aí as duas células mitose, as duas células que se formarem vão de novo entrar em contato com a membrana basal aqui, certo? Então você tem uma movimentação dessas células e um processo de multiplicação clonal, tá? Você está aumentando isso, lembrando que o embrião está sempre em crescimento. Fala. Quando ela encosta, que ela vai fazer mitose? Não é quando ela afasta? Quando ela afasta, faz mitose, depois ela volta para cá, tá, Paulo? Então ela afastou, virou uma bolinha, tá vendo? Olha a figura mitótica aqui, outra aqui, tá vendo? Ela está próxima da luz, fez mitose e aí retorna a esse aspecto, igual essas aqui, entendeu? Tocando na membrana basal. Tudo bem? Então é isso que vai acontecendo durante essa fase inicial em que todo o sistema está em grande multiplicação, né? Está aumentando porque o bebê continua aumentando. Agora vamos dar uma olhada um pouco mais de detalhes. Então ali, ó, eu tenho então o processo inicial, tá vendo? Logo no início, eu ainda até tenho aqui a crista neural para mostrar que estou bem no início mesmo. Aqui já é uma visão um pouco bem mais adiantada, de algumas semanas à frente. Começa a aparecer então uma definição de regiões, tá vendo? Essa definição de regiões, eu preciso que vocês guardem, porque é uma definição que vai estar em todo o sistema. Então essa definição tem que balizar os pensamentos da gente da agora para frente. Essa definição de região é uma definição perfeita para medula espinhal, mas que serve também para outras regiões. O que você tem nessas outras regiões é uma adaptação. Você levantou a mão, Vitor? Não? Foi só um, né? Ok? Bem, então é só na medula espinhal é o padrão e nas outras você tem o padrão adaptado, isso que eu quero dizer. Gente, pronto. Então o que você tem aqui, ó, bebê? Você tem as seguintes regiões. Você tem uma parte que está verde, tá vendo? Aqui e aqui, tá? Essa região que está verde é a substância cinzenta, tá certo? Substância cinzenta. Ela se divide numa região mais ventral, tá vendo? E numa região mais dorsal e uma região mais ventral.
Então, a parte de baixo do embrião estaria aqui, a barriguinha dele estaria aqui, tá? Elas são as placas. Então, placas de uma região que a gente chama manto. Então, a substância cinzenta nesse ponto é o manto. Aqui em cima, eu tenho a placa alar do manto, de um lado e do outro, e embaixo, as duas placas basais do manto, tá vendo? Tá? Essa região de cima aqui, ó, vai ser sensitiva, sensorial, enquanto a região de baixo, essa região mais ventral, normalmente vai ser motora, tá? Tudo bem? Então, tenho aqui, lá dentro, ó, aqui eu tenho o líquor que vai estar escorrendo por aqui. Essas células daqui, ó, vão se transformar nas células ependimárias. Olha elas aqui, ó, tá? Da onde estão vindo essas células ependimárias? Daquilo que eu acabei de mostrar para vocês. Algumas células aqui, ó, sofrem mitose e já se diferenciam em células ependimárias para ficarem por aqui. Então, no começo é desse jeito, ao longo das semanas, quando o processo for ocorrendo, estiver mais adiantado, algumas células não retornam, já vão ter a multiplicação e a diferenciação para formar a estrutura aqui na base, aqui, perto do canal luminal do tubo, ok? Bem, Só um minutinho. pode falar. As placas, você pode repetir, por favor, o nome e se elas vão voltar? Tudo do manto, tá bom? Aqui tudo verde é manto, que é substância cinzenta. Tá? A de cima é fácil de guardar, tá em cima, alar, tá vendo? Alar, tá? Ela é sensitiva. E essa de baixo aqui, ó, que tá pintadinha, é basal, tá? Normalmente ela é motora, certo? Bem, então olha, substância, aqui é a epêndima, aqui é a substância cinzenta, tá vendo, ó? Tá? Substância cinzenta, corpos de neurônios estão aqui, e os prolongamentos estão vindo para cá, nessa região que está aqui, ó, meio um creme, um rosa, tá vendo? Tá aqui, ó, tá? O que acontece? Essa região aqui são os prolongamentos, então seria substância branca, tá? Então estão os prolongamentos dos futuros neurônios, todos vindo para cá, em contato com o mesênquima, o tecido mesodermo que está, onde isso aqui está imerso. Outras regiões, eu tenho aqui, ó, bem em cima, tá vendo? Então eu tenho a placa alar de um lado, a placa alar do outro, e nesse espaço aqui, ó, só células do epêndima, futuras células ependimárias aqui em cima, tá? Essa constrição que eu tenho aqui em cima vai formar o que a gente chama placa do teto, tá vendo? Eu tenho uma outra constrição aqui embaixo, placa do assoalho, tá vendo? O que eu tenho nessa região? Não tem nem substância branca, nem cinzenta, né? Só tenho as células ependimárias aqui, ó, tá vendo? Aqui em cima, tá vendo? Então se eu separo do lado direito, do lado esquerdo, tá? Separando as duas regiões aqui, ó, eu tenho um sulco, tá vendo? Que é um sulco limitante, que vai separar a parte de cima dorsal da parte de baixo ventral. Tudo bem, tranquilo? Gente, Oi. essas placas então, elas também dividem em direita e esquerda, né? Divide direita e esquerda, né? Você está separando direita e esquerda e dorsal e ventral, né? Então você tem o sulco limitante aqui separando, tá vendo? E tem as placas do teto aqui, ó. Tá? Então, Bem, pode falar. Então as placas, elas acabam dividindo mais pela questão... Tem o sulco... Não, os dois vão dividir que você falou, né? Que é dorsal e ventral. Não, é porque o sulco Tá me assustando, calma. Fala. O sulco, ele faz certa divisão e as placas fazem outra. Aqui você separa um lado do outro, direito e esquerdo, concorda? E aqui é ventral e dorsal. Que é o sulco. Que é o sulco, sulco limitante, tá? E a placa do teto e a placa do assoalho, tá certo? Bem, Gente, deixa eu pôr. A parte depois do manto é onde a gente vai lançar. A placa depois do manto, cadê? A parte depois do manto Aqui, essa aqui. é a região onde vai ter esse prolongamento. É onde tem um prolongamento, que a gente chama camada marginal, tá vendo? Falei isso, não falei, tô falando agora, tá? A substância branca é a camada marginal. Então, ó, isso tudo aqui é manto, tá? Esse aqui é a camada marginal, manto, e essa parte que está aqui dentro, né, é a zona ventricular. Eu já estou falando epêndima, já adiantando, mas nesse momento é o correto. Zona ventricular, manto, placa alar em cima, placa basal embaixo e camada marginal por fora. Tá vendo? Essa é a estrutura que a gente tem nesse exato momento. O que
que eu estou me adiantando é porque essa estrutura, vamos dizer assim, é o padrão, é o default, é o que vai ser mantido em todo o sistema. Foi formado assim e em alguns lugares vai mudar. Por exemplo, aonde muda? Alguém tem uma ideia? Quem me ajuda aí? Onde muda? Onde não é esse padrão? Onde é esse padrão e onde não é? Vamos lá. Esse padrão está onde? Oi? Não, um de cada um só. Estou falando, eu não entendi nada. Vai, quem fala? Na medula está assim, não é? Então você tem substância cinzenta por dentro, substância branca por fora, um padrão muito parecido com esse, muito parecido. A medula mantém esse padrão, mas em outros lugares o padrão não é mantido. Por exemplo, cérebro, por exemplo, cerebelo. O que acontece no cérebro e no cerebelo? Você tem um deslocamento posterior das regiões, tá? Você vai ter deslocamentos e formar centros também, centros nervosos, tá? Onde você vai ter determinadas estruturas para determinadas ações, tá? Eu não quero, nem vou, nem é meu objetivo aqui entrar em detalhe por detalhe, tá? Mas eu vou dar alguns exemplos sobre algumas adaptações dessa um pouquinho mais para frente. Tudo bem? Então esse é o padrão, tá? Ô, chefe, Oi. como que é chamada a região das células que não sentem demais? Zona ventricular, tá aqui, ó, zona ventricular. E a parte de fora é a camada marginal, tá? Bem, então aqui é a mesma figura, né? Só para mostrar para vocês. E aqui, ó, aqui a gente tem um padrão sendo mantido muito parecido com esse na medula espinhal, né? E você vai ter a substância cinzenta por dentro, formando aquela borboleta ou aquele Hzinho, né? Tá aqui. E do lado de fora você vai ter a substância branca, certo? O que você tem? Lembra da medula espinhal? Olha lá, ó. Você tem uma separação, um lado e outro lado direito e lado esquerdo, né? Então você vai ter o que? Aquela placa do teto e a placa do assoalho, tá aqui, ó. Elas estão bem marcadas aqui, tá vendo? Ó, olha a placa do teto vindo até aqui e olha a placa do assoalho vindo até aqui, tá vendo? Fazendo a fissura ventral aqui e o septo dorsal mediano em cima, tá vendo? Separando, vem então da placa do teto e da placa do assoalho, tá? Então separou o lado direito e o lado esquerdo. E funcionalmente a gente consegue separar devido à presença de nervos sensoriais, sensitivos, né? Em cima, ó, os cornos dorsais, tá vendo? Tá aqui, direito e esquerdo, e embaixo os cornos ventrais, que são motores. Certo? Tudo bem? Tranquilo? Então esse é o padrão que é mantido, não é? Alguém tem ideia do motivo desse padrão? Alguém tem ideia do motivo desse padrão e não o contrário? Por que é assim normalmente? E por que não é o oposto? Porque a medula é uma região muito mais propensa a problemas do que a calota craniana, que em teoria é mais protegida. Então você pode ter problemas, mas muitos desses problemas se localizam só nessa parte branca, não afetando a parte cinzenta. Se você afeta a parte branca, você está afetando o prolongamento do neurônio e não o corpo celular, tá? Então você não está afetando aquela parte principal do neurônio. A parte dos prolongamentos, dendritos e axônio, são regenerados, mas a parte, o corpo celular, ele não é regenerado, não é regenerável na maioria dos casos de neurônios, certo? Então, o que acontece? Você poderia regenerar se você tiver algum problema ali. O nosso grande problema, por exemplo, imagina um cara que ficou paraplégico ou tetraplégico. O que aconteceu? Ele teve uma lesão maior nessa estrutura aqui. Ou, mesmo tendo uma lesão menor, o nosso grande problema que a medicina não conhece até hoje é como guiar esses prolongamentos para o local certo. Porque quando você está aqui, você tem substâncias da matriz extracelular que são depositadas por células que estão ali ao redor. Na maioria dos casos, são células da neuróglia que vão pavimentar um caminho explicando para o neurônio assim: neurônio, siga esse caminho aqui.
E aí ele faz o prolongamento exato para aquela região. Depois que aconteceu, depois da idade adulta, depois do nascimento que acontece um problema, essas substâncias não são liberadas de uma forma correta. Então o caminho para uma conexão que seria aqui, ó, é perdido. Então a conexão, o prolongamento dendrito ou axônico que deveria vir para cá, ele vem e se desloca para uma outra região. E você perde aquele contato. Tá? E aí fica feito o problema, está feito o problema. Você não consegue resolver com a medicina que a gente tem hoje, a gente não consegue resolver esse problema. Tá? Agora eu falei uma coisa e eu já queria aproveitar para desfazer o que eu falei. Eu falei com vocês que não existe, eu até pontuei direitinho, que não existe na maioria dos casos multiplicação de neurônios. Isso é uma mentira. Tá? Multiplicação acontece. Em algumas regiões ela é bem visível, já está bem delimitada, bem conhecida pela ciência. Por exemplo, o hipocampo é a primeira região que eles descobriram, que é uma região onde tem muito multiplicação de neurônio. Legal, inclusive no adulto. Tá? Então as células são substituídas ali, elas morrem, são substituídas. Mas em outros lugares a gente, se tem essa multiplicação, e parece que em alguns casos há indícios que ocorram essas multiplicações, o nosso problema é que não acontece sempre e a gente não sabe como controlar. O que você faz num caso em que você teve uma lesão de neurônios? Você tenta procurar outros caminhos, porque a gente tem uma série de conexões, ou entre outras palavras, caminhos alternativos que levariam ao mesmo destino. O que acontece é que você não tem como controlar isso. E como você não tem como controlar isso, às vezes fica difícil você conseguir fazer com que aquele músculo, por exemplo, volte a funcionar. Tá? Então, o que acontece? O que você faz numa fisioterapia? É você tentar forçar a sua cabeça, mandando ordens para aquele músculo se mexer. Tentar se mexer até um momento que simplesmente pode começar a funcionar, tá? Ou não, certo? Então é isso que se tem, porque a gente não tem esse controle, mas existem caminhos alternativos e por acaso pode ser que você consiga com que eles funcionem, né? Tem um experimento super famoso de membro fantasma, não sei se vocês já viram, o cara perdeu o braço e a explicação é simples. Você tem uma terminação, o prolongamento dos neurônios, e esse prolongamento parava no coto ali de cicatrização, e aí aquilo vira uma confusão de tecido ali. Então disparava a ordem para ele, e para ele começou a sentir, depois de ter perdido o membro, ele começou a sentir a mão dele doendo. Ele não tinha mão, mas ele sentia a mão doendo, coçando, formigando. Isso é o que eles chamam de dor fantasma, que acontece muitas vezes com pessoas amputadas, tá? E aí é um desespero, porque imagina a situação, você está sentindo coceira numa mão que não existe. Como é que você resolve? Dor numa mão que não existe. Como é que você resolve? Então, nesse experimento, a terapia que eles propuseram foi o seguinte: o cara não tinha o braço direito, vamos supor, tá? Tinha só o antebraço. Não tinha o antebraço, tinha só o braço. Aí ele ficou de frente para o espelho com o braço que ele tinha e olhando para aquilo ali. Na cabeça dele, em determinado momento, começou a funcionar como se ele tivesse, aquele fosse o braço que ele tinha perdido, por causa da visão, né, oposta, que tem no espelho, etc, etc. Então ele começou a ver aquilo, depois de, vamos dizer assim, de viajar muito na maionese, né, começou a ver aquilo como o braço que ele tinha perdido. E o que ele fazia? Ele simplesmente, como ele estava sentindo dor na mão, porque, imagina, você está com a mão assim, beleza, agora aperta a sua mão e fica segurando um tempo para você ver. Ele sentia isso, e aí o que acontece? Começa a coçar, o fluxo sanguíneo começa a não funcionar, começa a doer, e dói, se você não consegue abrir é complicado. Então o que ele fazia? Ele olhava para o espelho, no membro que ele não tinha perdido, né? O membro que não tinha perdido estava ali, ele estava olhando o outro membro, e fazia o quê?
abria o braço, abria a mão, fazia aquilo várias vezes. O que aconteceu? Na cabeça dele, como parecia que era uma imagem invertida, ele daqui a pouco parou de sentir dor no membro. Tá? Então assim, funciona sempre? Não, mas muitas vezes é o que se tem no momento, não é? Para se fazer, ok? Então isso é muito bacana, e o funcionamento do sistema nervoso, esse tipo de experiência é muito bacana, mas tem outras por aí. Tem uma que, quando eu vi pela primeira vez, eu não acreditei. Aí eu peguei ela no celular, gravei nos meus vídeos do YouTube, só que eu já esqueci de trazer para vocês, que é uma experiência, tem que procurar aqui daqui a pouco, não sei se vocês já viram, uma experiência do gorila, já viram? Você vê como é que funciona a cabeça da gente. Experiência do gorila, funciona assim, ó, é uma sala fechada, uma sala sem nada, nenhuma decoração, nem nada. Aí ele vira e fala assim, e tem pessoas vestidas de preto e de branco. Aí ele vira e fala para vocês, e fala o seguinte para você: quantas pessoas estão vestidas de branco? E as pessoas entram na sala e começam uma a andar para um lado, outra para o outro, uma passa por aqui, outra passa por ali e tal. Aí você está olhando, aí você vira e conta as pessoas. Conta. Eu fiquei super satisfeito. Eram 14, eu acertei. Fiquei super satisfeito na hora que falou o resultado. Assim, 14 pessoas, então não estou tão mal assim, não. Porque eles ficam meio que embolados ali, né? Ao final, o cara fala que são 14, o cara vira para você e fala assim: e quantos gorilas tinham na sala? Você, hã? Gorilas? Gorilas na sala? Aí ele volta a imagem. Aí você para de se fixar nos 14 de branco e vê que tem um montão de gente de preto com fantasia de gorila, tudo desse tamanho, andando na sala. Você não vê. Por que você não vê? Porque você está focado naquilo ali. Então a cabeça da gente é muito isso. Ela tem uma capacidade muito limitada de foco. E isso é muito complicado, né? Por exemplo, eu vou contar para vocês que eu tenho só uma possibilidade, só um ponto dentro dos meus olhos onde eu faço o foco. Eu estou fazendo o foco na Maria Fernanda aqui agora, e o que acontece? Eu consigo vê-la aqui, ó. O resto eu não consigo ver. Eu não estou conseguindo ver nada além dela. Você vai falar assim: ah, mas como é que funciona o resto então? O resto da imagem é preenchido com a sua cabeça. É você que preenche o resto. Tá vendo? Então assim, é por isso que às vezes dá coisas esquisitas. Tá vendo como funciona então o negócio? É muito complicado, tá? Então tem um grau de especialização que a gente só está começando a conhecer. Como eu disse para vocês, é uma estrutura muito complexa. Sem dúvida nenhuma, é a estrutura mais complexa, a menos que a gente descubra alguma criatura extraterrestre que tem uma capacidade maior do que a nossa. Até o que se sabe hoje é a estrutura mais complexa do universo. Você fala assim: ah, mas um buraco negro, não sei o que, é complexo. É complexo. Mas o nosso caso é muito mais complexo do que isso. É muito mais. Ao nível que provavelmente daqui a 2000 anos a gente não vai estudando e tendo a civilização se desenvolvendo como está hoje, ainda assim você não vai ter um desenvolvimento científico suficiente para entender na totalidade ou entender numa profundidade legal o que está rolando na cabeça, tá? Tudo bem? Então, eu queria mostrar para vocês que depois desse padrão básico, a gente tem... só para encerrar o assunto, estou contando dessa complexidade para vocês terem claro na cabeça de vocês que uma coisa que todo médico tem que considerar é esse componente. Por que algumas vezes funciona, algumas vezes que teria tudo para funcionar, não funciona? Porque você tem todo um outro componente psíquico, todo um outro componente que está envolvido e que vai alterar aquilo ali. Então, se você acredita em cura mediúnica, se você acredita em milagre, tá? Ou não, tá? O que acontece? Algumas coisas acontecem muitas vezes por causa da psique da pessoa, e outras não acontecem por causa disso. Então, isso é uma coisa que às vezes você tem que considerar. O fato de você sentar
quando você for fazer a anamnese lá com o seu paciente, você ter a paciência, e às vezes é difícil a gente ter, porque a gente vê aí os médicos numa eterna roda viva, né? É muita pressão, é muito corre-corre, é muito... Ontem eu falei com a minha menina, com a Emily, falei, ô Emily, vim buscar ela aqui, ela veio me perguntar para onde que eu dava, que curso que eu dava aula. Aí eu falei com ela falou assim, eu quero fazer biologia. Eu falei assim, mas ô Emily, você não tem vontade de fazer medicina, não? Aí a Emily virou e falou assim, o que faz medicina? Aí eu expliquei para ela. Eu falei assim, medicina forma médico. Expliquei para ela o que fazia. Ela falou assim, mas aí eu fico com muito medo, a gente tem muito medo de errar, de fazer mal para os outros. Falou isso comigo. Ela tem 11 aninhos, né? Ela falou assim, no máximo que eu quero fazer é medicina veterinária, que aí é mais tranquilo. Eu falei assim, pois é, não é só medicina veterinária e medicina, são dois cursos que você tem que estudar muito. Quem entra nesse curso é só quem está muito disposto realmente a pegar o leão pela unha, né? E mais ainda, aí quando você chegar quando você estiver lá trabalhando, que você tiver tudo isso e mais essas pressões, uma menina de 11 anos foi capaz de me falar, de não errar, de atender todo mundo e tal, ainda assim você tem que arrumar um tempinho para você ser capaz de ouvir o paciente. Sabe por quê? Pelo simples motivo que se você, às vezes uma informação que ele te dá faz muita diferença. Né? Lembra daquela história minha do coração que eu contei? Eu não contei para o médico que eu tinha tido um AVC. Quando eu falei com ele, quando ele falou que existia risco de AVC e que eu poderia ficar despreocupado, que era só tomar um medicamento pro resto da vida, eu virei para ele, meio sem graça, falei assim, olha doutor, mas eu já tive um AVC. Aí a história toda mudou, tá vendo? Ele já foi para outro caminho. Então por quê? Porque ele teve paciência e me deu abertura para eu poder falar esse tipo de coisa. Então às vezes você tem que dar abertura para o paciente para ele poder te contar direitinho o que está rolando, para te orientar até nos caminhos que você vai seguir, para o próprio bem dele, né? O problema é que, na maioria dos casos, o paciente não sabe. Então você tem que puxar a língua dele, deixar ele falar, para que você chegue naquele ponto que é importante para ti. Tá? Bem, já falamos disso, cristas neurais já falamos, né? Aqui só tem uma figura. Está vendo que essa apresentação é diferente da outra? Eu tenho umas apresentações que ficam perdidas. Hoje mesmo, depois que eu cheguei da hora do almoço, eu fiquei lutando para baixar essa apresentação. Aí eu só achei ela no Adobe, tá vendo? Não achei ela no PowerPoint. Eu sei que como é Adobe é porque eu devo tê-la também no Prezi, mas eu vou usar essa aqui. É só uma figurinha diferente para mostrar o que a crista neural está originando, tá bom? Já falamos sobre isso, certo? Crista neural, flexura nós já falamos, tá? Agora, eu queria mostrar uma coisa para vocês, continuando aquela história. Não se esqueça do padrão básico, tá bom? Aquele padrão básico que eu acabei de discutir com vocês. Agora vamos olhar uma coisa. Olha aqui, eu tenho alguns cortes, tá bom? Olha aqui, ó. Eu tenho o nosso embriãozinho está aqui de lado, tá vendo? Ó, tá? Então você tem o tubo que a gente está vendo está aqui, tá vendo? Ó, crescendo para lá. Lembra? Telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo de verde aqui, tá? Metaencéfalo, mielencéfalo, e esse cinza que está aqui é a medula. Tá? Eu peguei esse embrião e virei. Quando eu virei, eu tenho aqui a estrutura do quarto ventrículo, que está aqui, ó, não é? Está aqui, ó, certo? Entre telencéfalo, entre metaencéfalo e mielencéfalo, está aqui, ó, ok? A partir dessa estrutura aqui, vai se formar, por exemplo, aqui daqui a pouco vai brotar a região do cerebelo. O cerebelo vai brotar aqui, ó, tá? Tudo bem, tranquilo? Localizado? O que acontece aqui? Olha lá, ó. Então eu tenho cortes aqui agora. Então eu vou olhar esse corte azul. Olha ele aqui e aqui, tá vendo? Então o que você tem aqui? Vê bem, ó, olha. Você tem a região, você tem uma placa alar aqui, a placa basal. Tá vendo? Placa alar, placa basal. Tá vendo? Aqui, ó, placa alar, placa basal. Então elas aqui, né? Aí o que acontece? Você tem várias regiões que estão aqui, ó, que estão
denominada, gente. Será que isso aqui vai continuar aparecendo para me aborrecer? Até quando será, hein? Pronto. Então você tem aqui, ó, tá vendo? Olha, várias regiões. Então se eu contar 1, 2, 3, eu tenho essa região daqui da placa lá. Então é sensitiva, tá vendo? Sensitiva. Aí depois eu tenho aqui, ó, embaixo, a placa basal, tá vendo? Aí eu conto 4, 5, 6. Tá vendo? Então esses vão ser motores, 4, 5, 6. Então aqui, do mesmo jeito do lado de cá. Certo? Então, eu só peguei essa área, a placa lá e a placa basal, e subdividi em regiões. Essas regiõezinhas, eles chamam de rombômeros, tá? Porque estão no rombencéfalo, ou neurômeros. São bolinhas que eu tenho aí nesse momento, pequenos aglomerados de células, ou sensitivas ou futuramente motoras, futuramente sensitivas, futuramente motoras, que estão aí e que vão gerar outras regiões, tá? Tudo bem? Por exemplo, olha aqui, ó, eu tenho uma parte sensitiva que desceu para cá para gerar a oliva bulbar, tá vendo? Ó, daqui a pouco a gente conversa sobre ela, tá aqui, ó, tá vendo? Saiu o quê? Saiu da parte sensitiva, veio para cá, ó, olha aqui. Um de um lado, outro do outro, tá vendo? Então, você tinha células aqui, desses núcleos, desses rombômeros, que desceram e vieram para cá, para dentro. Formou um núcleo celular diferenciado aqui, tá? Como é sensitivo, tá bom? Aqui, ó, eu tenho um outro caso, ó, olha aqui, ó. Então, esse corte foi no 1. Reparar, tem mais coisa. Reparar como é que era a história? Vamos voltar os dois lados, só pra gente relembrar a brincadeirinha aqui, ó. Dois, não vários, né? Esse. Então o que você teve ali é o que? A placa lá e a placa basal abriram, desceram assim. Tá vendo, ó? A placa do teto, essa região que está aqui, ó, ela abriu. Como você tinha os dois assim, tá? Na hora que você fez assim com eles, o que aconteceu? A placa do teto se expandiu. Então é isso que a gente vê aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui, tá vendo? Olha a placa do teto aqui, ó, tá vendo? Se expandindo, ó. Quando ela se expandiu, ela formou o que a gente chama tela corióide, tá vendo? Que é a cobertura do quarto ventrículo. Passou mais um pouco, você começou a formar ali os plexos corióides, estão aqui, ó, tá vendo? A partir da placa do teto, daquela regiãozinha lá de cima do contato, ó, veio para cá. Essa região que é o quarto ventrículo é um grande centro de produção de líquido, não é? Então tá aqui, ó. Aí você vai ter todo o desenvolvimento de estruturas aqui. Tudo bem? Tá certo? Entenderam então como a partir de uma estrutura você modificou para uma coisa um pouco mais complexa? Vamos voltar? Vamos pegar aqui, ó. Só um segundinho, aí já. Ou é tudo junto? Tipo, é só. Quando que começa a expansão da placa? Qual semana? Tá aqui, ó. Por semana. Deixa eu voltar para cá. Opa. Aqui, ó. Então, esse aqui é mais ou menos. Esse aqui, ó, olha lá. Quinta semana, tá vendo? Quinta semana. Esse de baixo aqui, ó. Estágio mais avançado, talvez na 7ª semana, tá vendo? De um para o outro para cá. Tá? Então, olha de novo a estrutura. Quer ver? Você guardou essa estrutura aqui, ó, básica? Esta aqui. Tudo bem? O que vai acontecer? Ela continua, a estrutura básica é em todo o sistema nervoso. Isso aqui é padrão, default, como eu falei. O que acontece? Você vai ter a placa do manto, a lá do manto, e a placa lá, a placa basal do manto. Está aqui. Tá? Então, corpos de neurônios, substâncias cinzentas. E a placa do teto aqui, ó, interligando do lado direito e do lado esquerdo. O que aconteceu? Esse e esse fizeram assim, ó. Eles desceram. Então, esse e esse vieram para cá, ó. Veio para cá e o outro está aqui, ó. Do mesmo jeito lá de cá. Esse veio para cá e o outro está aqui. O que aconteceu na hora que ele fez esse movimento para cá e para cá? A placa do teto acompanhou, se expandiu, tampando aquele teto. Aí o que acontece? Aqui daqui a pouco começa a surgir os plexos coróides aqui do quarto ventrículo. Como que falou no dia que você falou a placa do teto, não, ele já está.
Oi? A tela coroide. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então chama tela e depois da tela você vai ter prolongamentos aqui para dentro, né? Esses prolongamentos vão crescer aqui, ó, formando os plexos. Tá? Deixa eu achar o apagador aqui. Que dá para escrever, mas tem que apagar, senão depois vira uma merda. Entenderam então como é que acontece? Tá? E aí, ó, olha aqui, ó. Essa região, olha ela aqui de lado, tá vendo? Olha elas aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tá vendo essas bolinhas aqui, ó? Viu? Esse monte de bolinha? Essas bolinhas são essas aqui, ó. Aqui eu fiz um corte. Esse corte está bem aqui, ó. Vamos supor que seja aqui, ó, mais ou menos. Então eu estou vendo uma região só. Mas de fora a fora eu tenho bolinhas, tá vendo? Essas bolinhas são os rombômetros de saúde. Que vão depois originar, vão migrar, por exemplo, ó, esses daqui, ó. Olha aqui, ó. Esses daqui sensitivos, ó. Migraram para cá e migraram para cá para fazer um centro específico que é o olívero. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Tá aqui. Os rombômetros são conjuntos de neuroblastos. São conjuntos de neuroblastos, de células ainda indiferenciadas. Tá? Ok? E que aí, o comentário dele é bem interessante, que são neuroblastos, que são ainda aquela, que estão ali mais ou menos aqui, né? Ó. Né? Você teria o quê? Ele está mais ou menos aqui, né? Essa brincadeirinha aqui assim, ó. Tá? Na realidade, desculpa, ele está aqui, ó. Tá? No máximo aqui ou aqui, ó. E aí vai acontecer o quê? Ele vai migrar para aquela região e lá ele vai assumir diferentes formas. Alguns vão virar células da glia, né? Outros vão virar neurônios. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Então, é essa migração que a gente vai ver durante a formação das estruturas aí. Ok? Tranquilo? Tá? Então, aqui é só uma visão de lado. Ó. Olha aqui, ó. Tá ele assim, tá vendo? É tudo na mesma semana, tudo quinta semana. Ó. O tubo fechadinho, lembra que ele é aberto aqui, né? Ele estava aberto aqui, agora se fechou. Era um neurófilo cefálico aqui, né? Fechou do lado de cá. Aí tá as diferentes regiões, certo? Aqui também do mesmo jeito, ó. Olha aqui, ó. Quarto ventrículo, tá vendo? Aqui, ó. Tá aqui. O que eu estou pegando agora? A parte do metaencéfalo, tá vendo? O que aconteceu com o metaencéfalo? Núcleos migraram daqui para cá, tá vendo? Para formar o quê? Para formar a ponte. Lembra da história da formação da ponte? Ponte, bulbo. Então, os núcleos vão migrando para formar as diferentes estruturas que a gente conhece. Tá? Então, sai daquele padrão básico e ocupa outras regiões para formar estruturas diferentes. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Oi? Hã? Eu já vou falar daqui a pouco. Tá? Ah. Sim. Tem a tela e depois forma um prolongamento Para dentro. Para dentro do quarto ventrículo. São os plexos coroides. E o que é isso? Plexo coroide é local de produção de líquor. Líquido céfalo-raquidiano. Quarto ventrículo, terceiro ventrículo, são regiões ricas em plexos, porque é ali onde você tem essa formação, né? Essa formação desse líquor que está circulando ali. Provavelmente quando vocês viram lá na histologia, plexo coroide, vocês provavelmente viram uma lâmina em que era cerebelo e junto com ela tinha o plexo coroide, que era uma região boa para olhar. Por quê? Porque o cerebelo vai crescer aqui, ó, nessa região próxima do quarto ventrículo. E aí o que você tem? No quarto ventrículo um montão de plexo coroide. Por isso que a gente usa muito essa lâmina para demonstrar a presença desses plexos. Você lembra como é que é a história, né? Plexo coroide, você tem um montão de vasos sanguíneos passando dentro dele.
E aí você tem essas células epitelioides, quadradinhas, igual nós vimos aí atrás, elas ficam na periferia desses vasos sanguíneos, pegando e filtrando o plasma. Então o plexo coroide vai produzir um líquido pobre em proteínas e tal, mais próximo, um líquido mais, uma consistência, um aspecto mais aquoso, é água. Você está filtrando do plasma. Para que serve essa água que está ali no líquido? Para várias coisas. Mantém a temperatura, mantém a forma, protege, serve para transportar coisas de um canto para o outro, tá? Não só moléculas mensageiras, mas outras coisas também. Tá? Tudo bem? Tá? Daí então, é o que está acontecendo aqui, tá? E que vai acontecer, agora eu voltei para explicar para vocês aquilo aqui, ó, para mostrar para vocês que agora eu tenho isso aqui em corte, cortando de fora a fora. Então eu vi os rombômeros aqui, ó, olha eles aqui, tá? Mas agora eu estou vendo de lado, olha eles aqui nessa outra figura. Os mesmos rombômeros, eles estão aqui, ó. Olha lá. Estão aqui. Tá vendo? Aí em cima, a placa lá, a basal e as célulazinhas que estão lá, né? Aqueles núcleos que eu contei para vocês. Tá? Tudo bem? Então, é eles que vão depois gerar as diferentes estruturas. Bem, aqui, só para reforçar, eu tenho a presença também das flexuras, né? Lembra? A mesencefálica, a pontina aqui embaixo e a cervical aqui no final do mianencéfalo aqui, ó, chegando na medula espinhal. Tudo bem? Bem, mais um caso de formação de estruturas diferentes. Agora eu estou falando do mesencéfalo. Então é esse corte aqui, ó, o 3, tá vendo? Esse corte aqui, ó, tá? Então vamos dar uma olhada nele. Olha lá, verde igual estava lá, tá vendo? Então você tem o que? Olha, a placa A lá, tá vendo que aqui é maior, tá vendo? Não teve aquela estrutura pequenininha, tá? Mas se você olhar, ela é larga, mas não tem neurônios. Os neurônios estão aqui e aqui, ó. Do mesmo jeito aqui embaixo e aqui, tá vendo? Placa basal, placa alar, sensória motora. Ok? Tudo bem? Então o que acontece? Olha depois o que acontece aqui, ó. Olha, células vão migrar dessas placas e vão formar estruturas, por exemplo, estruturas importantes. O que você tem aqui, ó, na região do mesencéfalo? Por exemplo, substância nigra, tá vendo? Tá aqui, ó, substância nigra. Substância nigra e aqui os pedículos ou pedúnculos cerebrais. E essa aqui é como é que é a história? Deixa eu lembrar. Substância nigra, os pedúnculos ou pedículos cerebrais aqui embaixo, tá? E aqui, como é que é o nome disso aqui? Deixa eu lembrar. Essa região aqui, esqueci, daqui a pouco eu lembro, tá? Aqui e aqui, o que você tem? Olha, então isso aqui está vindo toda da parte motora para baixo, tá vendo? Ó? Então essa região que está aqui, ó, tá? Essa região que está aqui está vindo daqui de baixo, veio para cá, ó, para cá e para cá, tá? Ok? Aqui então, o que você tem? Olha, você tem a substância nigra. Tá aqui, tá certo, ó. Substância nigra está aqui e aqui no início do desenvolvimento e aqui algumas semanas depois, tá vendo? Ó? Tá certo. Quinta semana está aqui, esse. Quinta semana, tá? E do lado de cá, com 4 meses, a mesma estrutura desenvolvida. Então, essa é a substância nigra, tá vendo? Tá aqui, ó. E esses são os pedúnculos cerebrais. Como é que funciona? Essa parte do pedúnculo cerebral, ela está envolvida com movimentos. Então, olha que coisa engraçada. Você, lá o seu cérebro, está sempre disparando para movimentar. Sempre dispara, movimento, 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 movimento. Aí vai vir para cá e essa região aqui do mesencéfalo vai cuidar do movimento. Tá vendo? Pronto. Tá? Só que aqui a substância nigra, ela produz neurotransmissores que são inibitórios, principalmente dopamina.
Então o que ela faz? Você tem um movimento que está vindo, você tem disparando lá do córtex, está disparando movimento, você movimentar o tempo todo. E essa região é que vai coordenar o movimento. O pedúnculo